Bem, nós vamos começar hoje o curso de medida. Eu vou adotar o livro do Taylor. Então, se chama o autor S.J. Taylor. Tá? E o livro se chama Introduction to Measure and Integration. Tá? É esse o livro. Bom, o problema que eu quero examinar com vocês é o problema de construir uma função definida nos subconjuntos da reta, com valores positivos e que tenha certas propriedades. Então, hoje, nós vamos apresentar um pouco da seção 3.1 do livro do Taylor e dar o exemplo de um conjunto não mensurável que está apresentado na página 93. Então, eu recomendo a você, antes de assistir a esse vídeo, ler essa seção 3.1 e o exemplo do conjunto não mensurável antes de assistir, né? Depois, assista e tira suas dúvidas. E, ao ler, eu recomendo que você tente provar os teoremas, provar os lemas, antes de olhar a demonstração. Então, isso vai permitir que você identifique a dificuldade, né? Num lema sempre tem uma ideia, e você só vai identificar a ideia se você tentar, antes de ler a demonstração, provar o resultado. Aí, provar o resultado, você vai compreender a dificuldade, e isso vai permitir que você tenha uma compreensão mais profunda do que está sendo, das ideias, do que está por trás daquela prova. Tá? Então, eu recomendo que você leia a seção 3.1 e o exemplo do conjunto não mensurável na página 93. Bom, então, como eu ia dizendo, o que nós vamos querer aqui é definir uma função que está definida nos subconjuntos de R. Então, eu vou representar por P de R todos os subconjuntos de R, em R mais união infinito, tá? E que generalize a ideia de medida. Se eu considerar um intervalo AB, onde A e B são reais, A é menor que B, é fácil definir qual é o tamanho, a medida desse intervalo, né? A medida do intervalo AB seria B menos A. Então, isso me define a medida de um intervalo. E eu gostaria de estender essa definição para outro tipo de conjunto. Por exemplo, pegar todos os racionais do intervalo 0, 1. Qual deve ser a medida desse conjunto? Ou a medida dos irracionais de 0 e 1. Tá? Então, meu objetivo é tentar encontrar uma função que nos intervalos assuma esse valor, que me dê o comprimento do intervalo, e que tem algumas outras propriedades que parecem razoáveis. Então, vamos pensar em que propriedades. Uma primeira delas, eu acho que todo mundo vai concordar, é que se eu considerar um conjunto A e pegar a translação desse conjunto A por um real, a medida desses dois conjuntos deve ser igual. Então, deixa eu definir o que eu entendo por um conjunto transladado. Então, eu vou tomar um conjunto A, subconjunto de R, e vou representar por A de x a translação desse conjunto A pelo real x. Então, isso aqui, por definição, é o conjunto dos pontos x mais y, onde y está em A. Tá? Então, estou simplesmente tomando o conjunto A e transladando o conjunto A de x. Bom, todo mundo há de convir
que uma medida, se a gente quer generalizar o conceito de medida, a medida de um conjunto e a medida do seu transladado têm que ser iguais. Então, isso significa que eu vou querer que essa função tenha a seguinte propriedade, que μ de A seja igual a μ de AX. Tá? Muito bem, então essa é a segunda propriedade que parece bastante natural. Bom, uma terceira propriedade que parece bastante natural é que se eu considerar uma família enumerável de conjuntos disjuntos, se eu pegar a medida dessa união, da união desses conjuntos, a medida da união deve ser igual à soma das medidas de cada conjunto. Então, mais exatamente, vamos formalizar essa propriedade. Suponha que eu tenha um conjunto A que se escreva como uma união enumerável de conjuntos EJs. Tá? E eu vou assumir que esses conjuntos EJs sejam todos disjuntos. Então, EJ interseção EK, eu vou assumir que essa interseção é vazia se J for diferente de K. Tá? Então, vamos supor que eu tenha uma família enumerável onde os conjuntos são disjuntos 2 a 2, e deixa eu chamar por A essa união. É natural exigir, né, que a medida desse conjunto A vai ser igual à soma das medidas dos conjuntos EJs. Se eu tenho uma união de intervalos disjuntos, a medida dessa união, o tamanho dessa união disjunta é o tamanho, a soma dos tamanhos de cada intervalo. Então, outra forma de dizer isso é que a medida de uma união disjunta, então vou representar por esse símbolo, sigma, em vez desse símbolo, união, uma união de conjuntos disjuntos. Então, esse símbolo diz que eu estou tomando a união desses conjuntos EJs e que esses conjuntos EJs são disjuntos 2 a 2. Então, essa identidade pode ser reescrita dessa forma. Veja que essa soma sempre faz sentido porque eu estou assumindo que μ assume apenas valores não negativos. Né? Então, essa soma pode ser igual a mais infinito, mas ela está sempre bem definida. Muito bem. Então, essa vai ser a terceira propriedade natural que a gente espera de uma medida. E, finalmente, a quarta e última propriedade, que eu escrevi no início, é que essa medida μ, essa função μ, ela esteja definida para todos subconjuntos. Né? Eu gostaria de poder atribuir uma medida a todo subconjunto da reta. Tá? Então, essas primeiras aulas estarão todas dedicadas a tentar resolver esse problema. Quer dizer, definir uma função μ dos subconjuntos da reta na parte positiva da reta estendida, satisfazendo essas quatro propriedades. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu vou mostrar a vocês é que isso é impossível. Então, eu vou mostrar a vocês que não é possível, que não existe uma função μ que tenha simultaneamente essas quatro propriedades. Vou apresentar, então, um exemplo de um conjunto. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um exemplo. De conjuntos. Então, eu vou pegar o intervalo 0, 1, tá certo? E eu vou escrever um intervalo 0, 1 como uma soma, uma união disjuntas de conjuntos EJs. Então, eu vou representar o intervalo 0, 1 como uma união disjunta de conjuntos EJs.
e onde todos esses conjuntos EJ tenham a mesma medida. Vai decorrer das propriedades que eu impus à função μ, que todos esses conjuntos EJ têm a mesma medida. Ora, essas duas propriedades são incompatíveis com a terceira propriedade da minha medida μ, ou as duas outras propriedades da medida μ. Porque, por um lado, eu sei que a medida do intervalo 0, 1 tem que ser igual a 1. Tá? 0, 1 é um intervalo e eu impus que a medida de um intervalo 0, 1 fosse igual ao tamanho do intervalo e o tamanho do intervalo 0, 1 é 1. Por outro lado, eu impus que essa função fosse o que a gente chama de sigma aditiva, isso é, que a medida de uma união disjunta seja igual à soma das medidas. Então, isso aqui também é igual, já que o intervalo 0, 1 é uma união disjunta dos EJs, é também igual à soma das medidas dos conjuntos EJs. Tá? Então, vamos voltar aqui para ver que propriedades eu estou usando. Eu primeiro utilizei a propriedade 1, né, que me diz que a medida do intervalo é igual ao tamanho do intervalo. Então, deixa eu escrever aqui, isso aqui é a propriedade 1. Depois, utilizei a propriedade 3 para dizer que a medida do intervalo 0, 1, como o intervalo 0, 1 se escreve como essa união disjunta de EJs, tem que ser igual à medida de EJs. Agora, por hipótese, todos esses conjuntos têm a mesma medida. Então, o que pode acontecer com esses conjuntos? Ou eles têm todos a medida 0, e se eles têm todos a medida 0, essa soma é igual a 0 e eu encontro aqui uma contradição, de 0 igual a 1, ou cada um deles tem uma medida estritamente positiva, e essa soma dá mais infinito, e eu encontro aqui, novamente, uma contradição, 1 é igual a mais infinito. Então, se eu conseguir escrever o intervalo 0, 1 como uma união disjunta de intervalos que tenham todos a mesma medida, eu encontro uma contradição. Então, agora, meu objetivo vai ser apresentar a vocês essa partição do intervalo 0, 1 como conjuntos enumeráveis de mesma medida. E esse é o exemplo, que está na página 93 do livro do Taylor, que eu vou explicar de uma forma um pouco diferente. Então, o que eu vou fazer agora é apresentar esses conjuntos EJs, construir esses conjuntos EJs. Eu vou começar tomando os reais R e introduzindo no conjunto dos reais uma relação de equivalência, que eu vou representar por tio. Eu vou dizer que dois números x e y são equivalentes se a diferença entre eles é real, é racional. Então, vou dizer que dois reais são equivalentes se a diferença desses conjuntos for racional. Então, estou representando por que o conjunto dos racionais. Muito bem. Eu vou representar por I os reais módulo essa relação de equivalência. Então, isso significa que eu vou representar os elementos de I por letras gregas, alfa, por exemplo. Então, alfa é um elemento de I, isso é, alfa é uma classe de equivalência. Tá? Então, alfa é, na verdade, um conjunto, que é a classe de equivalência de alfa, e alfa representa aqui o conjunto dos alfa mais Q, onde Q é
um racional. Tá? Então, isso nós tínhamos representado como Q alfa. Lembra que Q alfa era o conjunto racional, o conjunto dos racionais transladado por alfa, que é exatamente esse conjunto. Então, alfa, na verdade, representa um conjunto que é todos os pontos que são equivalentes a alfa por essa relação de equivalência. Só uma observação é que se eu pegar R$2 x e y, tá, e olhar os conjuntos Q de x e Q de y, tá, o que acontece com esses dois conjuntos? O que eu afirmo é que existem duas possibilidades somente. Ou esses conjuntos são iguais, ou a interseção deles é vazia. Então, ou esses conjuntos são iguais, ou a interseção de Q de x com Q de y é vazia. Tá? Então, vamos ver isso. Tá? Isso é muito simples. Então, eu vou supor que essa segunda possibilidade é falsa. Então, portanto, que essa interseção não é vazia, vou mostrar que são iguais. Então, vamos supor que Q de x interseção Q de y seja diferente do vazio. Se essa interseção é diferente do vazio, significa que existe um número A que pertence a essa interseção, né? Bom, mas se A pertence a Q de x, tá? Se A pertence a Q de x, quem é o conjunto Q de x? O conjunto Q de x é o conjunto dos racionais transladados por x. Então, significa que A se escreve como um x mais um p, onde p é um número racional. Por outro lado, se A está em Q de y, significa que A se escreve como y mais q, onde q é um racional. Tá? Ora, se x mais p é igual a A e se y mais q é igual a A, isso significa que x mais p é igual a y mais q, que significa que x menos y é igual a q menos p. Tá? Então, significa que a diferença x menos y é racional. Né? Então, nós acabamos de mostrar que x é equivalente a y, tá certo? E, portanto, que esses dois pontos, esses dois reais, estão na mesma classe de equivalência, isso é, x pertence a q de y e y pertence a q de x, e, portanto, esses dois conjuntos são iguais. Tá? X é equivalente a y, então isso implica que q de x, a classe de equivalência de x, é igual à classe de equivalência de y. Tá? Isso é, a classe de equivalência de x é q de x, a classe de equivalência de y é q de y, portanto, esses dois conjuntos são iguais. Tá? Muito bem. Então, isso é um primeiro passo. Nós tomamos esses reais e transladamos os racionais por esses reais e obtivemos conjuntos, uma classe de equivalência, as classes de equivalências de x, a classe de equivalências reais. Bom. Então, agora, para cada ponto, para cada elemento de I, que é R módulo Q, né? R módulo essa classe de equivalência, então isso aqui cada ponto de I é, na verdade, um conjunto. Tá? E I é um conjunto não enumerável, porque
os racionais são enumeráveis, os reais são não enumeráveis. Se I fosse enumerável, eu poderia enumerar os reais. Muito bem, então esse conjunto I, que é um conjunto de conjuntos, né, um conjunto de classe de equivalências, é não enumerável. Bom, e o que eu quero fazer agora é utilizar o axioma da escolha para pegar em cada conjunto, em cada uma dessas classes de equivalência, eu vou pegar um elemento. Tá certo? Então, o axioma da escolha me permite, tendo uma família não enumerável de conjuntos, construir um conjunto em que de cada um desses conjuntos, de cada um dessa família não enumerável de conjuntos, eu posso escolher um elemento e constituir assim um novo conjunto. Tá? Isso é o axioma da escolha, e eu vou utilizar o axioma da escolha para construir, então, um novo conjunto que eu vou chamar de E. Tá? Quem é esse conjunto E? Bom, é simplesmente tomar um elemento de cada uma das classes de equivalência. Então, para cada classe de equivalência, eu vou escolher um elemento e vou definir E como a união desses elementos. Tá? Então, E vai ser esse conjunto e eu vou escolher esses elementos todos esses elementos de I todos esses elementos dessas classes de equivalência, eu posso pegá-los no intervalo 0, 1. Então, esse conjunto E, que vai conter, então, um representante de cada classe de equivalência, eu vou assumir que ele está contido no intervalo 0, 1. E notem bem que aqui eu precisei do axioma da escolha. Né? Para construir esse conjunto E, eu utilizei o axioma da escolha. Então, é preciso que fique bem claro quem é esse conjunto E. Então, de novo, vamos voltar aqui. Aqui, para cada elemento de I, para cada elemento de alfa de I, alfa, na verdade, representa um conjunto, uma classe de equivalência. Tá certo? E tem uma família não enumerável desses conjuntos. Então, o que eu vou fazer é, para cada conjunto desses, escolher um elemento desse conjunto. Então, um elemento do tipo alfa mais Q. Tá? E escolhendo Q, por exemplo, como sendo menos a parte inteira de alfa, eu posso fazer com que esse elemento esteja contido no intervalo 0, 1. Tá? Que seja maior ou igual que 0 e estritamente menor que 1. Então, para cada classe de equivalência, eu escolhi um ponto entre 0 e 1 dessa classe de equivalência, coloquei ele no conjunto E e, dessa forma, eu construí esse conjunto E. Então, esse é meu conjunto E. Tá? Bom, e é a partir dele que eu vou construir aqueles conjuntos CJs. O que eu vou fazer agora é pegar esse conjunto E e transladar esse conjunto E. Então, eu vou pegar um P que esteja em 0, 1, interseção Q, tá? E como esse conjunto aqui vai aparecer muitas vezes, vamos chamar esse conjunto de Q 0, 1, por exemplo. Tá? Então, Q 0, 1 são todos racionais que estão contidos no intervalo 0, 1. E o que eu vou fazer com esse conjunto E? Eu vou transladar esse conjunto E de P. Então, eu vou considerar EP como sendo, lembrem, a translação daquele conjunto E que eu construí por P. Então, vou botar um chapéu aqui. Então, isso aqui é o conjunto dos X mais P, onde X está em E. Bom, o conjunto E estava contido em 0, 1. O conjunto E chapéu P foi transladado de P, portanto, esse conjunto aqui vai estar contido em P mais 1. Tá? Então, deixa eu desenhar aqui. Aqui eu tenho o meu intervalo 0, 1. Tá? Eu tenho aqui pontos que representam os pontos de E. O que eu fiz foi pegar um elemento de Q 0, 1, tá? E transladar esse conjunto
para um conjunto que agora está vivendo em P mais 1. Tá? Eu peguei o conjunto E e simplesmente transladei seus pontos de P. E obtive, portanto, agora um subconjunto no intervalo P mais 1. Bom, o que eu vou fazer é que eu vou imaginar essa translação como sendo uma translação do toro. Então, eu vou pensar o intervalo 0, 1 como um círculo, onde eu estou identificando 0 e 1. Tá? Então, esse intervalo 0, 1, eu vou imaginar que, na verdade, é um círculo em que eu identifiquei o 0 com 1. E, portanto, essa translação me transformaria um conjunto que está contido no intervalo 0, 1 em outro conjunto que está contido no intervalo 0, 1. Tá? Bom, para formalizar essa ideia, trabalhando ainda na reta e não no toro, o que eu vou fazer? Bem, eu vou simplesmente considerar aqui que eu tenho pontos desse. Eu desenhei aqui o meu conjunto E chapéu P. Tá? Tem pontos de E chapéu P que estão contidos entre 0 e 1. São aqueles pontos que estão entre P e 1. Esses pontos, eu não vou fazer nada com eles. Vou deixá-los onde estão. Mas os pontos que estão entre P e P mais 1, eu vou simplesmente cortar esses pontos e jogá-los todos para o meu intervalo 0, 1. Então, eu vou pegar todos esses pontos e transladá-los de 1, para que eles fiquem todos contidos no intervalo 0, 1. Tá? Então, o que eu estou fazendo é que eu peguei o meu conjunto E chapéu P, tá? Que está contido em P mais 1, e vou transformar esse conjunto, utilizando essa translação, num conjunto EP, que vai estar ele contido em 0, 1. Tá? E quem é o conjunto EP? O conjunto EP, tá? Quais são os elementos de EP? São todos elementos. Tá? Então, vamos voltar aqui ao meu desenho. Quais são os elementos do conjunto EP? Isso é o conjunto que eu consegui depois de transferir todos esses pontos para cá. Bom, quem são esses pontos que estão aqui no intervalo P1? São os pontos que se escrevem como x, que é um elemento de E, mais P. Se x mais P for menor que 1. E depois eu tenho esses elementos aqui. Quem são esses elementos aqui? São esses que estavam aqui que foram transferidos para cá. Esses que estavam aqui se escreviam como x mais P. Só que, para eles, o x mais P era maior que 1. Então, o que eu fiz foi tirar um deles para que eles caíssem no intervalo 0, 1. Então, isso, de outra forma, é que os elementos de EP são aqueles que podem ser escritos ou como x mais P, onde x mais P é menor do que 1, tá? Ou x mais, então isso aqui se x mais P é menor que 1, ou x mais P menos 1, se x mais P for maior ou igual que 1. Tá? Então, um ponto de 0, 1 é um elemento de EP. Se ele se escreve como x mais P e x mais P é menor que 1, ou se ele se escreve como x mais P menos 1 e x mais P é maior ou igual que 1. Esses são todos os elementos do meu conjunto EP. Tá certo? Bom, minha afirmação é que a medida do conjunto E é igual à medida do conjunto EP. Porque o conjunto E, P, é, na verdade, nada mais do que uma translação do conjunto E. Então, deixa eu justificar isso, né? Eu acho que vocês todos vão concordar
que μ de E é igual a μ de EP. Tá? Por que EP chapéu? Porque EP chapéu é simplesmente o conjunto E transladado de P. E nós afirmamos, quer dizer, uma das condições sobre μ é que se eu pegasse um conjunto e transladasse esse conjunto, a medida do transladado era a mesma. Tá certo? Muito bem. Agora vamos olhar o conjunto EP. O conjunto EP, tá, ele se escreve como dois pedaços. O pedaço que está contido, vamos olhar o conjunto EP chapéu, desculpe. O conjunto EP chapéu, ele é constituído de dois pedaços disjuntos. O primeiro, que eu vou chamar de A, é a parte de E chapéu P que está contida no intervalo 0, 1, que é essa aqui. E depois tem uma segunda parte, que eu vou chamar de B chapéu, que é a parte de E chapéu P, que não está contida em 0, 1, portanto que está contida entre 1 e P mais 1. Tá? Esses dois conjuntos são disjuntos. Então isso significa, pela condição de aditividade da medida, que a medida de E chapéu P é igual à medida de A mais a medida de B chapéu. Tá? Como esses dois conjuntos A e B chapéu são disjuntos, e a união deles é igual a E chapéu P, a medida de E chapéu P tem que ser igual à soma das medidas de A e B chapéu. Ora, esse B chapéu, eu transladei ele de 1, e ele virou o B. Então, o meu B é simplesmente o meu conjunto B chapéu transladado de menos 1. E, portanto, a medida de B tem que ser igual à medida de B chapéu. Tá certo? Porque se B é a translação de B chapéu, e nós supomos que a medida de um conjunto é a mesma que a medida do seu transladado, B tem que ter a mesma medida que B chapéu. Ora, meu conjunto, vou escrever aqui, meu conjunto P é o meu conjunto B união com A. Tá? Então vamos voltar aqui à imagem. O meu conjunto EP é esse conjunto que eu chamei de A, união a translação desse conjunto para cá, que é o que eu chamei de B. Então, EP é B união A, esses dois conjuntos são disjuntos, portanto, a medida de EP é igual à medida de B mais a medida de A. Tá. Ora, a medida de B é a medida de B chapéu, e a medida de B chapéu mais a medida de A é a medida de E chapéu P. Então, isso mostra que a medida de EP é a mesma que a medida de E chapéu P. Portanto, vamos voltar aqui. Eu já tinha mostrado que a medida de E era igual à medida de E chapéu E, e agora nós mostramos que a medida de E chapéu E é igual à medida de EP. Portanto, medida de E é igual à medida de EP. Tá. Então, todos esses conjuntos EPs que eu acabei de construir, vejam que para cada racional de 0, 1, eu construí um conjunto EP e todos esses conjuntos têm a mesma medida. Tá. Bom, o que eu quero, para completar o meu exemplo, o que eu vou mostrar agora é que esses conjuntos EPs são todos disjuntos e que a união deles é igual ao intervalo 0, 1. E aí eu vou ter construído uma família enumerável de conjuntos disjuntos que tem a mesma medida e cuja união forma o intervalo 0, 1, que era o que eu queria. Tá. Então, o que eu quero mostrar agora é que P, interseção Q, é igual a vazio
E depois, que a união de P para Q 0,1, lembrem que esses aqui são todos racionais no intervalo 0,1, de EP é igual ao intervalo 0,1. Então, são as duas propriedades que falta mostrar. Muito bem, então vamos atacar a primeira propriedade. Então, eu vou pegar um elemento x de EP interseção EQ. Tá? A prova desse resultado é parecida com a prova do resultado do início dessa aula, em que eu mostrei que dois conjuntos ou eram iguais ou eram disjuntos. Então eu vou querer mostrar, vou tomar um elemento de EP e EQ, e eu vou querer mostrar que então P é igual a Q. Bom, vamos olhar. Eu sei que x está em EP. Tá? O que isso me diz? Então, vamos voltar aqui. Os elementos, vamos escolher um... Tá. X está em EP. Quem são os elementos de EP? Os elementos de EP, todos eles se escrevem, eles são... deixa eu só mudar aqui a letra para não confundir. Tá? Então, vamos pegar um elemento alfa de EP interseção aqui. Então, quem são os elementos de EP? Eles se escrevem como P mais X, onde X é um elemento de E, se X mais P for menor que 1, ou eles se escrevem como um elemento de E mais P menos 1, se esse elemento de E mais P for maior ou igual que 1. Então, existem duas situações para o EP e duas situações para o EQ. Então, eu tenho que analisar 4 casos, tá certo? Bom, eu vou analisar aqui um único caso e vou deixar os outros 3 para vocês. Então, eu vou supor que esse elemento alfa, ele possa ser escrito como x mais p, e aqui eu sei que x mais p é menor do que 1. Então, eu sei que existe um x em E, tal que esse conjunto, com esse ponto, como ele está em EP, ele se escreve como x mais p, para x um elemento de E e p um elemento de Q01 e x mais p menor que 1. Por outro lado, eu sei que esse alfa também está em EQ. EQ tem duas possibilidades, eu vou considerar o primeiro caso. Então, no primeiro caso, significa que esse elemento alfa pode ser escrito como um y mais q, onde o y está em E, tá? E y mais q é menor do que 1. Portanto, eu sei que x mais p é igual a y mais q, tá? Porque ambos são iguais a alfa. Então, isso significa que y menos x, tá? Se y menos x é igual a p menos q. Portanto, y se escreve como x mais p menos q. Então, vamos supor primeiro que p é maior ou igual Então, eu acabei de mostrar que y menos x é um racional, tá certo? Então, se y menos x é um racional, significa que y é equivalente a x. Tá? Ora, se y é equivalente a x, lembrem que esse conjunto E, ele foi construído de modo que de cada classe de equivalência eu só tinha um elemento. Tá? Eu só tinha um elemento de cada classe de equivalência. Ora, eu tenho aqui 2 pontos que são equivalentes, tá? E que estão em E.
Então, se eu tenho dois elementos que são, dois pontos em E que são equivalentes, e E só tem um elemento de cada classe de equivalência, significa que Y tem que ser igual a X. Bom, e se Y é igual a X, significa que P é igual a Q. Que era exatamente o que eu queria mostrar, tá certo? Eu queria mostrar que se eu tenho uma interseção entre EP e EQ, significa que P é igual a Q, e é exatamente o que eu acabei de mostrar, utilizando a propriedade do conjunto E, de que ele contém apenas um elemento de cada classe de equivalência. Bom, então mostramos já a primeira propriedade, que se P é diferente de Q, né? Se P é diferente de Q, então essas interseções são vazias. Lembrem que aqui eu só considerei dois casos. Um caso, né? Um caso em que esse elemento alfa se escrevia como x mais p e se escrevia como y mais q. Eu teria que considerar, por exemplo, o caso onde esse elemento alfa se escreve como x mais p e se escreve com y mais q menos 1, no caso onde y mais q é maior ou igual que 1. Bom, mas como disse, deixei a vocês, quer dizer, os outros três casos se analisam de uma forma muito similar e eu não quero, então, perder tempo com isso aqui e deixo como exercício para vocês. Então, agora falta mostrar que a união desses conjuntos EPs é todo o intervalo 0,1. Então, vamos provar isso aqui. Então, eu quero mostrar que se Z... Quero mostrar que o intervalo 0,1 está contido na união dos EPs. Tá? Bom, então vou tomar um elemento Z no intervalo 0,1, tá? E vou querer mostrar que Z pertence a um desses EPs. Bom, eu vou tomar, eu sei que E contém um elemento de cada classe de equivalência. Então existe, eu sei que existe um alfa em E que é equivalente a Z. Tá? Eu sei que existe um alfa que é equivalente a Z, porque E contém um elemento de cada classe de equivalência. Então eu sei que existe esse alfa. Bom, se alfa é igual a Z, poderia ser que eu escolhi exatamente o Z, então Z pertence a E, P igual a 0 me dá o conjunto E e, portanto, eu teria provado que Z pertence a E, tá? Que é o E0 que está aqui. Tá? Lembra que Q0, 1 são todos os racionais de 0 e 1 e o 0 é um desses racionais, então Z estaria em 0, em E0. Portanto, Z estaria nessa união. Tá? Então, se alfa igual a Z, eu já mostrei. Se por acaso esse Z que eu escolhi é exatamente o elemento da classe de equivalência dele que eu escolhi, ele pertence a E0 e, portanto, ele está naquele conjunto. Bom, pode acontecer agora, vamos analisar os outros casos. Pode acontecer de alfa ser menor que Z ou de alfa ser maior que Z. Tá, então está aqui o meu alfa, está aqui o Z. Vamos analisar primeiro o caso em que Z é maior do que alfa. Então vamos analisar o caso em que Z é maior que alfa, que é o caso que eu desenhei aqui. Bom,
Mas eu sei que alfa e z estão na mesma classe de equivalência, e, portanto, essa diferença z menos alfa é um racional. Então, vamos representar por P essa diferença. Esse P é um racional e ele é menor do que... Ele é positivo. Tá? Tá? Ele está entre 0 e 1, porque eu supus que z era maior que alfa, portanto, z menos alfa é maior que 0, e é menor que 1, porque z é menor que 1. Tá? E alfa é positivo. Então, esse P está exatamente naquele conjunto que eu representei por Q01. Tá? E z se escreve como alfa mais P. E alfa mais P é menor do que 1, porque z, que é o alfa mais P, é menor que 1. Porque eu peguei um z em 0, 1. Tá certo? Então, isso mostra que z é um elemento de EP. Tá? Porque quem eram os elementos de EP? Eram aqueles elementos que podiam ser representados como alfa mais P, quando o alfa mais P era menor que 1. Então, eu acabei de mostrar que z pode ser representado dessa forma e, portanto, z é um elemento de EP. Tá. Bom, então isso mostra que se z for maior que alfa, z é um elemento de EP, onde P está em Q01 e, portanto, z está nessa união, que é o que eu quero mostrar. Agora, vamos analisar o último caso, que é o caso em que z é menor do que alfa. Então, eu tenho aqui o caso em que z é menor do que alfa. Então, nesse caso, como z e alfa estão numa classe de equivalência, Q, que é igual a alfa menos z, pertence a Q01. Tá? Pelas mesmas razões que eu apresentei antes. Como alfa e z estão na mesma classe de equivalência, a diferença é um racional, então isso mostra que Q é um racional. E, por outro lado, como alfa é menor do que 1 e z maior que 0, essa diferença tem que estar entre 0 e 1. Então, Q é um elemento de Q01. Bom, e z se escreve como alfa menos Q. Tá? Então, isso eu posso escrever como alfa mais 1 menos Q menos 1. Tá? Simplesmente somei e subtraí 1 nessa identidade. Ora, 1 menos Q, vamos chamar esse 1 menos Q de P. Então, eu acabei de escrever z como alfa mais P menos 1. Tá? E alfa mais P, então deixa eu escrever aqui. Alfa mais P. Bom, quem é P? É 1 menos Q. Então, isso aqui é alfa mais 1 menos Q. E quem é alfa menos Q? Alfa menos Q é z. Então, isso aqui é 1 mais z, que é certamente maior ou igual a 1, tá? Porque z é um ponto de 0, 1. Então, nós acabamos de mostrar que, no caso em que z é menor do que alfa, eu posso escrever z como alfa mais p menos 1, onde alfa mais p é maior ou igual que 1. Tá certo? Então, isso mostra que z
Isso implica que Z é um elemento de EP. Tá? Onde P é 1 menos Q, portanto, também é um racional de 0, 1. Porque Q é um racional de 0, 1, 1 menos Q é um racional de 0, 1. Então, nós acabamos de provar que Z está em EP, portanto, Z está nessa união. E isso prova que o intervalo 0, 1 está contido nessa união. Então, vamos voltar aqui. O que nós provamos? Nós provamos que o intervalo, o que eu acabei de provar? Eu acabei de provar que o intervalo 0, 1 pode ser escrito como uma união enumerável de conjuntos 2 a 2 disjuntos. Tá? Esses EPs são 2 a 2 disjuntos. Ora, todos esses conjuntos EPs têm a mesma medida e isso, portanto, nos dá uma contradição. Portanto, conclusão, não é possível você construir uma função definida nos subconjuntos dos reais que tenham aquelas 4 propriedades. A gente acabou de mostrar que isso é impossível porque se aquela função tem aquelas 4 propriedades, a gente chega a uma contradição. Tá. Bom, então, essa é uma primeira conclusão. Deixa eu escrever aqui o que a gente acabou de provar. Nós acabamos de provar a seguinte coisa, que é impossível definir uma função μ de P de R em R mais união infinito que tenha as seguintes propriedades. Então, a primeira propriedade ela está escrita aqui, ela está definida em todo subconjunto. A segunda propriedade é que μ de um intervalo AB é igual a B menos A. Essa é a segunda propriedade. A terceira propriedade é que se eu pegar um conjunto A e transladar de x, então a medida ou a função não muda. Então, se eu pegar um conjunto A e transladar esse A de x, esses dois conjuntos têm que ter a mesma medida. E, finalmente, a propriedade que a gente chama de sigma aditividade, que se eu pegar uma união disjunta de conjuntos CJs, então a medida dessa união é igual à soma das medidas. Então, eu acabei de provar que não é possível definir uma medida em todo subconjunto dos reais que tenha essas outras 3 propriedades. Bom, e aí o que você faz? Bom, nós vamos ter que abrir mão de uma dessas propriedades. Essa propriedade, essa que eu representei como segunda propriedade, a gente gostaria que o intervalo AB tivesse realmente medida B menos A. Então, é impossível abrir mão dessa propriedade. É impossível abrir mão dessa outra propriedade. Quer dizer, se você pega um conjunto e translada, elas têm que ter a mesma medida. Senão, nós vamos perder completamente a intuição do que é a medida de um conjunto. Então, também não vejo como abrir mão da terceira propriedade se a gente quer estender o conceito de medida a conjuntos. Tá? A gente está o conceito de comprimento, de tamanho de intervalo. E também não essa última propriedade. Essa última propriedade quer dizer que se você tem intervalos disjuntos, você vai pegar a medida da união desses intervalos disjuntos, tem que ser a soma das medidas de cada intervalo. Então, também, se a nossa intenção é estender para subconjuntos da reta a ideia que a gente tem de comprimento, de área, de volume, a gente não pode abrir mão dessa terceira propriedade. Então, a única coisa que é possível fazer é abrir mão da primeira propriedade. Isso é, deixar de exigir que a medida esteja definida para todo o subconjunto da reta. Então, é isso que vai acontecer. Nós vamos começar com intervalos, estipular que
comprimento de um intervalo é o tamanho dele, e começar a estender isso paulatinamente a cada vez classes maiores de conjuntos e ver até onde a gente pode chegar com isso. Então esse vai ser o objetivo do início desse curso, ver até onde a gente pode estender essa definição, já que a gente sabe que a gente não vai poder definir para todo o subconjunto da reta, a gente só vai poder definir essa medida para uma família de subconjuntos e a gente gostaria que essa família fosse a maior possível. Então o que nós vamos fazer é começar com os intervalos e tentar aumentar a nossa família etapa a etapa. Muito bem. Bem, vamos. Então, o que eu vou fazer é, a gente quer definir uma medida na reta, em R2, que corresponda a áreas, em R3, volumes, em conjuntos mais abstratos. Mas o que vai estar por trás sempre é o exemplo em dimensão 1 de intervalos. Então, eu quero examinar quais são as propriedades de intervalo e definir classes abstratas de conjuntos que tenham as mesmas propriedades que os intervalos. E aqui eu vou divergir um pouco do livro do Taylor, em que ele, talvez de forma mais elegante, defina medidas em anéis ou semi-anéis, anéis e sigma-anéis. Eu vou trabalhar, ao contrário, com semi-álgebras, álgebras e sigma-álgebras. Vou pontuar a diferença, mas vai ser mais simples, talvez menos elegante, trabalhar com álgebras, em vez de trabalhar com anéis. Então essa é uma primeira diferença. E uma segunda diferença é que eu vou, desde o início, supor que essa função que eu estou definindo toma valores não negativos. Então vocês vão ver que no livro do Taylor, ele começa supondo que a medida dele possa assumir valores não negativos, nessa seção 3.1. Logo em seguida, na seção 3.2, ele mostra que toda medida com sinal, isso é, que assume valores negativos e positivos, pode ser escrita como uma diferença de duas medidas positivas. Então eu vou, de pronto, assumir que essas funções estão definidas sempre, só assumem valores não negativos. Então, o primeiro objeto aqui que vai ser importante vai ser a classe dos intervalos. A classe dos intervalos corresponde a semi-anéis. Tá? Então, eu vou definir o que é um semi-anel. Eu tenho aqui um conjunto ômega, que é um conjunto abstrato, e se você quiser pensar em algum conjunto, você pode pensar que ômega é R, ou que ômega é um Rn, ou que ômega é uma sequência infinita, ou que ômega é o toro, é o círculo, e por aí vai. Tá? Mas pensa que ômega, por exemplo, é o R2. E eu tenho uma família S que pega alguns subconjuntos de ômega. E eu vou dizer que essa família S é um semianel se ela tiver as seguintes propriedades. A primeira propriedade, eu vou pedir é que o vazio esteja em S. Essa é uma família de subconjuntos de ômega e eu vou pedir que S contenha pelo menos o conjunto vazio. Segunda propriedade é inspirada, como eu falei, na família dos intervalos. Então vamos olhar quais são as propriedades de intervalos. Vamos considerar intervalos que sejam sempre
abertos à esquerda e fechados à direita. Então, são os conjuntos, os intervalos AB. Tá? Bom, quais são as propriedades desses intervalos AB? Uma propriedade do intervalo AB é que se eu pegar a interseção de dois intervalos desse tipo, a interseção continua sendo um intervalo desse tipo, tá certo? Se eu pegar... bom, vamos pegar um intervalo em que... um intervalo CD, tá? E vamos supor primeiro... bom, vou deixar várias situações, tem várias situações possíveis, eu vou deixar algumas delas para vocês, mas vamos primeiro supor que o ponto C seja menor que A. Então está aqui o início do intervalo. E agora o que pode acontecer? Bom, pode acontecer que D seja menor ou igual que A, em qual caso a interseção é vazia, e eu vou imaginar, vou pensar que o vazio, o conjunto vazio, é um intervalo degenerado. Portanto, a interseção desses dois intervalos é um intervalo. Pode acontecer do D estar entre A e B, e nesse caso a interseção desses dois conjuntos vai me dar um novo intervalo do mesmo tipo. Então, de novo, se D for maior do que A e menor ou igual que B, a interseção vai me dar um intervalo. Já se D for maior ou igual que B, a interseção vai ser o intervalo AB, portanto. Então, nessa situação, eu supus que C era menor que A, agora você pode imaginar que C está entre A e B, refazer todas as possibilidades, ou que C é maior que B, refazer todas as possibilidades para verificar que, de fato, a interseção de dois intervalos é sempre um intervalo. Então, a segunda propriedade de semianel vai ser que se eu tiver A e B nesse semianel, então a interseção B também está no semianel. Então, essa propriedade está me dizendo que essa classe S é fechada por interseções. Então, a segunda propriedade de semianel é que ela é fechada, é uma classe de conjuntos que é fechada por interseções, e, como eu disse, essa definição vem inspirada de intervalos, das propriedades de intervalos. Você pode verificar que, por exemplo, em dimensão 2, se você pegar produtos de intervalos desse tipo, pegar interseções, eles vão ter propriedades similares. Isso é, vou ter uma família de semianéis. Eu vou ter uma família fechada por interseções. E agora uma terceira propriedade, vamos pegar um conjunto AB, tá? Então um intervalo AB, e vamos subtrair desse intervalo AB um outro intervalo AB. Então o que pode acontecer? De novo, eu posso estar subtraindo esse intervalo e obter esse intervalo. Então, essa operação vai me produzir, nesse caso especial, um outro intervalo, portanto, um elemento da classe. Mas pode acontecer de eu subtrair esse conjunto. Então, quando eu pego AB e subtraio desse intervalo AB o intervalo CD, eu fico com AC união DB. Tá? Então, a diferença de dois intervalos me deu aqui a união de dois intervalos disjuntos. Então, é essa terceira propriedade que eu vou exigir dos anéis, dos semianéis, desculpe. Eu vou exigir que se A e B estão em S, então a diferença B menos A, então B é a diferença de B, isso aqui representa B menos A, isso é todos os pontos que estão em B que não estão em A. Eu vou exigir que B, que exista, então existe E1 até En em S, tal que B menos A seja igual à união disjunta desses EJs. Tá? Então, essa terceira propriedade, a última propriedade de semianel, diz o seguinte, é que se eu pegar dois elementos
dessa classe. Então, a diferença pode ser escrita como uma união finita, tá? Aqui tem um número finito, uma união finita, disjunta de elementos da minha classe. Então, essas são as três propriedades de semianel que são verificadas pelos intervalos. Tá? Então, o primeiro exercício importante para vocês é verificar que a família de intervalos, os intervalos do tipo A, B, tá? Então, se eu definir S como todos os intervalos ABs, onde A é menor ou igual a B, A, B reais, tá? E quando A for igual a B, significa que aqui eu tenho um intervalo degenerado e, portanto, que é o conjunto vazio. Então, que isso aqui forma um semianel. Bom, então esse é um exercício e, mais geralmente, em dimensão 2, você pega o produto de dois intervalos, você vai verificar também que isso forma um semianel. Tá. Muito bem. Então essa é a definição de semianel, que eu não vou adotar, eu vou adotar a definição, quer dizer, eu vou supor que minhas famílias formam uma semiálgebra. Então, deixa eu definir o que é uma semiálgebra. Então, a semiálgebra, ao invés de supor que o vazio está em S, eu vou supor que o conjunto todo, ômega, está em S. Depois a gente vai ver. Vocês vejam que no caso dos intervalos, eu estou aqui considerando sempre intervalos finitos. Portanto, a reta não faz parte dessa família. Portanto, essa classe que eu estou afirmando que é um semianel não é uma semiálgebra, porque a reta toda não se escreve como intervalo AB, onde A e B são reais. Então, isso já mostra que essa classe, esse semianel, não é uma semiálgebra. Bom, vou também exigir que essa semiálgebra seja fechada por interseções. Tá? Então, se a B está em S, eu vou exigir que A interseção B esteja em S. Então, essa é a mesma propriedade da propriedade de semianel. E, finalmente, essa terceira propriedade de semianel, nessa propriedade de semianel, eu estava tomando diferenças de conjuntos. E eu posso escrever sempre essa diferença como B interseção A complementar. Né? Bom, mas se eu tomar B, porque eu estou assumindo que ômega seja um conjunto, se eu tomar B igual a ômega, isso aqui virá complementar. Então, em vez de escrever que B menos A se escreve dessa forma, você exigir que se eu tenho um elemento A da minha família S, então eu vou querer que A complementar possa ser escrito como uma união de juntas Então, a terceira propriedade de semiálgebra é dizer que qualquer elemento, se eu pegar um elemento dessa minha semiálgebra, tomar o complementar dele, então o complementar dele tem que poder ser escrito como uma união disjunta de elementos da minha semiálgebra. Então, essa é a definição de semiálgebra. E vamos imediatamente dar um exemplo, tá? Mesmo exemplo dos intervalos. Então, se eu pegar A
B, toda essa família AB, para A menor ou igual que B, isso aqui não forma uma semiálgebra, porque a reta toda não está contida nela. Bom, então vamos incluir a reta nessa família. Quando eu incluo a reta nessa família, eu vou ter agora satisfazer essa terceira propriedade também. A terceira propriedade exige que os complementares. Então, quando eu pego o complementar desse conjunto AB, eu obtenho dois intervalos semi-infinitos. Tá? E eu preciso que esse semi-intervalo, eu preciso acrescentar esses semi-intervalos na minha classe, porque para satisfazer essa terceira propriedade, tá certo? Eu estou querendo, a partir dos intervalos, para que fique bem claro o que eu estou fazendo, eu comecei com o semi-anel, que era a família dos intervalos AB finitos, e estou querendo ver qual é a menor classe de conjuntos que contém esses intervalos e que forma uma semiálgebra. Tá? Então, a primeira coisa que eu vi é que eu preciso acrescentar os reais, tá? Porque é uma condição da definição de semiálgebra. A outra condição de semiálgebra é que se eu pegar o complementar desse conjunto, e o complementar desse conjunto é menos infinito A e B infinito, que esse conjunto aqui tem que ser escrito como a união disjunta de elementos da minha semiálgebra. Então o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar esses conjuntos. Tá? Então agora eu estou com uma classe em que eu tenho intervalos finitos, a reta, e intervalos semi-infinitos. Tá? E agora eu afirmo e deixo para vocês provarem que essa classe é uma semiálgebra. Tá? Então o que eu afirmo é que se eu pegar todos os intervalos dessa forma, e pegar o R, ou pegar um intervalo menos infinito mais infinito, então eu tenho agora uma semiálgebra. Tá? Então isso aqui é uma semiálgebra. Então é um novo exercício para vocês. Vocês devem fazer porque essas classes de conjuntos vão aparecer sistematicamente ao longo desse curso. Então é importante que vocês estejam habituados a esses conceitos, para que vocês possam adquirir uma intuição do que são semiálgebras, álgebras e sigma-álgebras. Bom, uma observação importante é de que se S é uma semiálgebra, então o vazio está em S. Tá? E por que isso? Bom, porque pela propriedade 1, ômega está em S. E pela propriedade 3, se eu tenho um elemento de S, o complementar dele tem que poder ser escrito como uma união disjunta de elementos da minha semiálgebra. Tá? Mas o complementar do conjunto todo é o conjunto vazio. Então, o conjunto vazio tem que ser escrito como uma união. A única forma de você escrever o conjunto vazio como união é pegando uniões de conjuntos vazios. Então, isso significa que o conjunto vazio é necessariamente um elemento da minha semiálgebra. Então, eu acabei de mostrar isso. Bom, então, essa é a primeira observação. Tá? E uma segunda observação é que toda semiálgebra é um semianel. Então, vamos provar isso aqui, para não apagar a definição de semiálgebra e semianel. Então, a segunda observação é que se S é uma semiálgebra, então S é um semianel. Então vamos provar isso aqui.
Vamos ver quais são as propriedades de semianel. A primeira propriedade de semianel é que o vazio seja um elemento. Ora, a gente acabou de mostrar que o vazio é um elemento de semiálgebra. Tá? Então, essa primeira propriedade já foi provada. A segunda propriedade de semianel é a mesma de semiálgebra. Então, não tem nada aqui com que se preocupar. E a terceira propriedade, eu tenho que mostrar que B menos A possa ser escrito como uma união disjunta. Tá? Então, eu vou pegar dois elementos, B e A, da minha semiálgebra, tá? E eu estou interessado em B menos A. E eu quero mostrar que B menos A pode ser escrito como uma união disjunta de elementos da minha semiálgebra. Bom, mas quem é B menos A? B menos A é B interseção A complementar. Ora, pela terceira propriedade de semiálgebra, como A é um elemento da minha semiálgebra, o A complementar se escreve como uma união disjunta. Tá? Então eu sei que A complementar pode ser escrito como uma união disjunta de elementos da minha semiálgebra. Uma união finita disjunta de elementos da minha semiálgebra. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente substituir A complementar aqui por essa união disjunta. Então, isso aqui é igual a B interseção essa união disjunta. Tá? Então, eu tenho B interseção essa união disjunta, e isso é igual a B interseção EJ. Tá certo? Então, eu acabei de escrever B menos A como essa. Vejam que essa união aqui é disjunta, porque os EJs são disjuntos. Então, como os EJs são disjuntos, B interseção EJ é uma família disjunta. E é uma família disjunta de S, porque, pela segunda propriedade de semiálgebra, a família S é fechada por interseção. Então, esses elementos B interseção EJ são elementos da minha semiálgebra, são disjuntos e, portanto, eu acabei de escrever B menos A como uma união finita disjunta de elementos da minha semiálgebra. O que mostra que a terceira propriedade de semianel também é verificada por semiálgebras. Portanto, toda semiálgebra é um semianel. Tá? Então, essa é uma primeira observação importante. Muito bem. Então, o que eu quero fazer agora é começar a definir uma medida Vamos voltar aqui. Eu tenho uma semiálgebra que é elementar, que são os ABs, retas, A infinito e menos infinito B. Tá? Isso aqui forma uma semiálgebra. Tá? Terceira observação, antes de eu prosseguir e antes de eu esquecer, é que nós temos aqui um exemplo de uma semiálgebra que não é fechada por união. Tá? Se eu pegar a união de um intervalo AB com CD disjuntos, eu obtenho um conjunto que não é nenhuma dessa forma. Portanto, semiálgebras não são fechadas por uniões. Tá? Muito bem. Então, isso é uma terceira observação importante. Não é verdade que se A e B estão em S, então a união de A e B está em S.
Isso não é verdade. Tá, não é verdade. Bom. Muito bem, então qual é o meu objetivo? Qual era o nosso objetivo? Nosso objetivo é começar a definir uma medida nos intervalos e estender essa medida. Então eu vou definir, eu tenho aqui uma semiálgebra de intervalos, e vou definir μ de AB como sendo B menos A, μ de A infinito como sendo infinito, e μ de menos infinito B como sendo infinito. Então a primeira coisa que eu fiz é definir uma função numa semiálgebra S. E agora eu vou querer pegar essa semiálgebra e começar a estendê-la. A partir dessa semiálgebra, construir classes de conjuntos maiores que contenham essa semiálgebra. E a primeira coisa que eu vou fazer é, por exemplo, aqui você tem intervalos. Eu defini o que seria a medida de intervalos. Uma etapa natural, um passo natural, seria considerar agora uniões finitas de intervalos, de juntos, e estender essa medida para essa união finita. Então isso é o que vai ser uma álgebra. Então nós vamos ver, eu vou interromper agora, já passamos quase 1h30, e na próxima aula nós vamos então começar a estender essa medida dessa semiálgebra para uma coisa um pouco maior, onde que seja fechada por uniões. Quer dizer que a minha ideia é partir dos intervalos, então eu tenho aqui uma definição do que é a medida de cada intervalo. Quer dizer, bom, se eu sei qual é a medida de cada intervalo e eu quero que a medida de uniões disjuntas sejam a soma das medidas, então eu sei qual deve ser a medida de uniões disjuntas de intervalos. Tá? Então, o que nós vamos fazer no início da próxima aula, que é a primeira etapa do nosso longo caminho que vai permitir construir uma medida na maior família possível de subconjuntos da reta.